Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiane. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, também vamos iniciar um bimestre novo, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre crenças. Mas tem um acontecimento bastante importante que não dá para deixar passar em branco, que é a Semana de Augusto dos Anjos. Essa semana nós comemoramos a Semana de Augusto dos Anjos, que é um cidadão de Sapé, certo? Um grande poeta reconhecido nacional e internacionalmente. Augusto dos Anjos morreu ainda muito jovem, mas teve uma carreira, dentro da sua juventude, uma carreira brilhante, certo? Augusto dos Anjos estudou no Liceu Paraibano, ele estudou Direito, ele foi professor também, e dentre as coisas que ele gostava de fazer, ele escrevia muitos poemas, certo? E alguns desses poemas, um amigo dele, após a sua morte, um amigo chamado Osíris Soares, juntou esses poemas, 56 ao todo, e editou e publicou um livro chamado Eu, que é o único livro escrito por Augusto dos Anjos, o único livro de sua autoria, e que tem, e como eu já disse, tem 56 poemas. Esses 56 poemas de Augusto dos Anjos, eles têm uma riqueza impressionante, eles tratam de vários temas diferentes, é por isso que é possível abordar Augusto dos Anjos em muitas temáticas diferentes, inclusive na temática crenças, certo? Que é o que nós vamos abordar hoje. Então, Augusto dos Anjos, ele é uma figura muito impressionante, é um livro que eu recomendo demais para vocês lerem, é o livro Eu, de Augusto dos Anjos, por vários motivos, e um desses motivos é porque realmente é uma obra fantástica. Augusto dos Anjos ele tem uma linguagem bem rebuscada, é necessário que a gente tenha uma maior maturidade acadêmica, uma maior maturidade de estudos para a gente poder entender o que Augusto dos Anjos está dizendo. Também é preciso a gente ler um pouco sobre a vida dele antes de ir ler os poemas, facilita muito o entendimento do que ele está querendo dizer ali, porque o cara falava difícil. O cara, vocês forem ler o poema, vocês vão ver que ele gostava de falar difícil, porque ele era tão inteligente e aí ele conseguia fazer coisas incríveis. Então, nós vamos falar um pouco sobre crenças na aula de hoje, certo? E vamos lá, pessoal, vamos dar início porque o vídeo precisa ser curto, né? Então, crer é acreditar em algo ou em alguém, é depositar a sua mais sincera confiança e nunca duvidar daquilo que você acredita, certo? As crenças têm bases frutíferas nas religiões, as sociedades têm as crenças e as religiões como uma base muito frutífera. Ou seja, toda religião ela tem como base as crenças. Primeiro surgem as crenças, depois surgem as religiões, tá, pessoal? Não é o contrário, não surge primeiro a religião e depois a crença. Primeiro o homem acredita em alguma coisa, depois ele organiza, sistematiza essa coisa e cria a religião. Essa coisa, eu estou colocando, desculpem, mas primeiro o homem tem uma crença, uma fé em alguma entidade, depois ele esquematiza essa fé e ele cria as religiões e não é ao contrário, tá? O que a maioria das pessoas acham é que a religião existe desde sempre e que tudo bem, primeiro foi Deus criou a religião. Não, primeiro os homens, eles entendem Deus, eles compreendem a existência de Deus, depois eles sistematizam o conhecimento, vem os livros sagrados, depois desses livros sagrados vem as regras, depois os ritos, e só depois eles sistematizam isso e se transformam numa religião, certo? Então, a base para qualquer religião é a crença. Logo abaixo desse slide, nós vamos ver um texto de Augusto dos Anjos, certo, pessoal? Que vai falar sobre crença e descrença religiosa, certo? Então, vamos lá. Augusto dos Anjos fala sobre crença e descrenças religiosas e não religiosas. Sim, muitas crenças são religiosas e muitas crenças não são religiosas, certo? Durante as nossas vidas, mudamos de crenças muitas vezes, acrescentando e eliminando, certo? Nós não acreditamos a vida toda nas mesmas coisas. É normal, faz parte do nosso crescimento,
acrescentar crenças na nossa vida, eliminar crenças da nossa vida. Vocês são alunos de 8º ano, vocês devem ter em volta de 13 para 14 anos de idade, o que significa dizer que aqui ninguém mais acredita em Coelhinho da Páscoa nem em Papai Noel, certo? O que significa dizer que houve uma mudança de crença, porque eu tenho certeza que todos vocês, quando tinham 2, 3, 4 anos de idade, acreditavam nessas duas figuras que eu acabei de citar, só como exemplo, para vocês perceberem que a gente muda de crença de acordo com o nosso amadurecimento, certo? Grande parte das crenças religiosas têm raízes em manifestações divinas, ou seja, Deus, ele se manifesta, a partir daquela manifestação divina, as pessoas passam a acreditar naquela determinada divindade, e após acreditar nisso, começa-se a falar sobre isso, depois escrever sobre essa manifestação, depois vem os rituais para lembrar aquela primeira manifestação. Depois dos rituais são todos sistematizados, nascem as religiões, depois vem os templos, vem os fiéis, vem a questão eclesial, a pirâmide eclesial, e por aí, e é assim que a gente vai iniciar esse processo, certo? Então, agora eu quero trazer aqui para vocês o poema de Augusto dos Anjos, um poema chamado Último Credo, que eu vou ler aqui para vocês. Como ama o homem adúltero, o adultério, e o ébrio a garrafa tóxica de rum. Amo o coveiro, esse ladrão comum, que arrasta a gente para o cemitério. E o transcendentalismo misterioso, o nous, o pneuma, o ego sum que sum, é a morte, é esse dano número 1, que matou Cristo e matou Tibério. Creio como filósofo mais crente na generalidade decrescente com que a substância cósmica evolui. Creio, perante a evolução imensa, que o homem universal de amanhã vença o homem particular que ontem eu fui. Então, pessoal, a gente vai ver aqui nesse poema de Augusto dos Anjos, ele trazendo algumas angústias nas crenças dele. Ele está angustiado porque ele passa a crer em alguma coisa e deixa de crer em outras coisas, certo? Ele vai falar aqui na primeira estrofe, que ele acredita, certo? Nas coisas, assim como um homem adúltero acredita no adultério, certo? Ele acredita nas coisas daqui do mundo, mas aí ele também acredita em coisas de outro mundo, e às vezes ele duvida das duas coisas, certo? E aí, na segunda estrofe, que é a estrofe que nós vamos nos manter um pouco mais, que é a estrofe que tem um teor mais voltado para as crenças religiosas, que é quando ele fala: e o transcendentalismo mistério, o nous, o pneuma, o ego sum que sum, é a morte, é esse dano número 1 que matou Cristo e que matou Tibério. Essa estrofe de Augusto dos Anjos, ela pode nos levar a muitos pensamentos, certo? Ele vai falar de uma crença em um transcendentalismo, um mistério, ou seja, em Deus. Deus é transcendente e é misterioso. E ele diz que Deus é o nous é início, aquele que dá início, é o pneuma, ou seja, a respiração, é o pulmão. Pneuma é tudo aquilo que dá início, que vem no começo, é o ego sum que sum, aquele que é, Deus sou aquele que sou, ego sum que sum, a tradução de ego sum que sum eu sou aquele que sou, ou seja, Deus ele é transcendental, ele é misterioso, certo? Mas esse Deus transcendental e misterioso também é o Deus que permite a morte. Quando ele coloca esse aí com o maiúsculo, ele está colocando a culpa da morte em Deus. Ele diz que esse Deus, esse que é transcendental, esse que transcende todas as coisas, esse que é o único Deus, ele também é o Deus da morte.
e que foi ele que matou Cristo e que também matou Tibério, ou seja, ele colocou Cristo e Tibério, o imperador romano e Jesus Cristo na mesma, ele linearizou pela morte, certo? A única diferença nesse caso para os cristãos, a morte de Cristo foi uma morte real, foi uma morte tal qual a morte de qualquer ser humano. A diferença entre a morte de Cristo e qualquer ser humano é que Cristo ressuscitou e depois de Cristo ninguém sabe de notícia de mais ninguém ressuscitando aí no mundo, certo? Mas a morte de Cristo foi uma morte, ele morreu como qualquer ser humano morre. E aí, Augusto dos Anjos, ele tem esses grandes questionamentos durante toda a obra dele. Ele questiona muito as crenças, certo? Aí ele diz, creio como o filósofo mais crente. Normalmente, pessoal, os filósofos, eles são ateus, tá? É bem comum que os filósofos, eles não acreditem em Deus, então ele diz, creio como o filósofo mais crente, ou seja, ele não afirma que ele tem uma crença, certo? Na generalidade decrescente do que a substância cósmica evoluiu, certo? Ele vai falar aqui que ele acredita num Deus que diminui, mas ele acredita também que Deus é a substância cósmica, ele diz que acredita nisso, ele diz que Deus evoluiu, que Deus é um cosmo que evolui, mas aí, ao contrário, ele diz que ele acredita nisso como os filósofos acreditam, e os filósofos não têm uma crença em Deus, tá, pessoal? Os filósofos não têm, na sua grande maioria, estou falando da filosofia mais clássica, eles não trazem consigo esse tipo de crença, a crença religiosa. Os filósofos, eles acreditam na ciência e acreditam na finitude do humano ali no momento da morte, e depois da morte, para a filosofia, nada mais existe, certo? Então, como exercício, eu coloquei o número 1, ele vai pedir para você ler 2 vezes o poema de Augusto dos Anjos, para vocês poderem entender muito bem e responderem os demais exercícios, certo, pessoal? Então, lá no a última foto que eu vou colocar para vocês é apenas uma foto ilustrativa, crenças, para demonstrar que a gente tratou do poema de Augusto dos Anjos. Então, pessoal, esse poema de Augusto dos Anjos, que vai falar de último credo, ou seja, a última crença, é uma crítica muito grande à religião e à crença em Deus, certo? Então, para os que...